E aí, pessoas que são curiosas com a vida dos outros, tudo bem com vocês? Ni hao. Dando oi pra criancinha. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque eu tive que colocar o microfone aqui. E agora eu tô voltando da academia. E tem muita gente que acha que fazer vídeo é o meu trampo, e na verdade não é, né? Eu gravo quando dá, nesse caso indo pra academia e voltando da academia. E eu vou falar um pouco hoje sobre como é que eu vim parar aqui. Apesar de que eu já fiz um vídeo há pouco mais de um ano aí explicando como é que eu vim parar na China. Tem muita gente, né, que chegou no canal, naquela época o canal tinha 5 mil inscritos, hoje tem quase 60. Então eu resolvi falar um pouco de novo de como é que foi desde como eu estava no Brasil até chegar aqui em Xiamen, que é no sul da China. Eu comecei a trabalhar com fábricas há 23 anos atrás. Já faz tempo já. Eu sei que não, muita gente diz que não parece, né? Mas eu faço 40 anos daqui uns 50 dias mais ou menos. Então eu já trabalho com fábrica há bastante tempo. E eu comecei como eletricista. Eu fiz um curso técnico de eletrotécnica, mas eu nunca gostei. Eu fiz porque família pobre, não tinha nenhuma perspectiva de parar numa universidade, né? Então eu tinha que fazer alguma coisa para trabalhar, porque tem que ganhar a vida, né? Mas no fim isso acabou me abrindo muitas portas, e em 2003 eu fui contratado por uma empresa e fui morar na França por uns 6, 7 meses para fazer um treinamento lá, e que no fim foi muito bom, porque a gente conseguiu viajar boa parte da Europa, né, com tudo pago pela empresa, que a gente tinha carro, tinha hotel, tinha orçamento para essas coisas, né? Então foi uma oportunidade, para mim, foi uma oportunidade que mudou muita coisa na minha vida. Tinha cara que achava aquilo lá um inferno, mas para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque isso me abriu muita coisa na minha cabeça. Apesar de que eu já sempre li muito, cresci com muitos livros, né? Meu pai tinha muitos livros, apesar de que ele não leu todos, mas tinha bastante. Me ajudou muito no que aconteceu depois, em 2016, quando eu e na época minha esposa, a gente resolveu sair do Brasil. Eu já vinha, desde que eu tinha morado na França, eu já vinha com essa ideia de morar fora, de assim, ter uma vivência realmente, né, fora, porque quando eu estava lá em 2003, era só por 6, 7 meses, morando no hotel, era diferente, né, não era como eu estou aqui hoje, meu cadarço, que é realmente morando aqui, né, eu moro aqui, eu pago imposto, eu tenho visto de trabalho, é outra realidade. Em 2016 eu morava em Florianópolis e a gente começou a procurar trampo fora. E na época a ideia era talvez mudar para a Europa, mas sem falar os idiomas de lá, né? É muito difícil. E na época eu também não falava inglês. E no fim de 2016 a gente se mudou para Hong Kong, que é 2 horas, 3 horas de onde eu moro hoje, mais ou menos, porque eu tenho que ir para Guangzhou, pegar o trem de alta velocidade, trem bala, né? Para ir para Hong Kong. E aí nesse meio tempo em Hong Kong a gente acabou se divorciando. Eu morei lá até 2019. E aí, nessa época eu trabalhava para Farfetch, que eu acho que tem estúdio aí no Brasil hoje. Quer dizer, eles já tinham estúdio no Brasil, mas não sei se eles têm ainda. Mas eu sei que eles têm uma versão de site brasileira, que é uma empresa portuguesa de moda. Dá para ver pelas minhas fotos que eu não aprendi muito sobre moda, né? Porque eu nunca me importei de me vestir muito bem. O negócio é ser mais confortável mesmo. Mas Hong Kong é uma cidade extremamente cara. E na época que eu estava lá, eles me ofereceram um salário e um pacote de benefícios que é o que eles pagariam por um chinês. E, infelizmente é muito baixo. Quando eu estava com a minha ex-esposa, com 2 salários, era tranquilo da gente se manter, porque o pacote dela de benefícios era um pacote de estrangeiro, né? Mas o meu sozinho não dava. E aí para 2019, lá para maio, tinha um amigo que morava em Guangzhou, que é 1 hora de onde eu moro, e ele falou, cara, vem pra cá, que a China é a fábrica do mundo, é mais barato de viver. Pra vocês terem ideia, o meu aluguel em Hong Kong era 10 mil reais por 25 metros quadrados. Hoje aqui em Xiamen é uns 3 mil por 130 metros quadrados. Os caras jogando baralho. Tem muito mais espaço, as pessoas são mais amigáveis, as ruas, né, tem mais espaço, assim, tem muitas vantagens.
Hong Kong é para quem trabalha com o mercado financeiro, mercado tecnológico, direito e seguros. Eu ficava com uma australiana que o aluguel dela era 75, 78 mil reais por mês. Que a empresa pagava para ela, né? Mas imagina quanto é que ela ganhava de salário. Tenho um amigo australiano que o salário dele era 100 mil reais por mês. Então, essas profissões em Hong Kong, elas ganham muito dinheiro. Mas no meu caso, como Hong Kong não tem muita fábrica, não era o melhor para mim, né? E aí, em agosto, acho que agosto, setembro de 2019, eu resolvi mudar para a China. Esse meu amigo me arrumou um lugar para morar. Eu dividi um apartamento com um sérvio que também chamava Felipe, mas provavelmente não pronuncia assim porque é em sérvio, né? E eu morava em Guangzhou, só que, como vocês sabem, em dezembro começa a Covid. E em fevereiro de 2020, minha fábrica fecha, a fábrica que eu trabalhava, né? Tem mais isso, peraí, tem um detalhe. Eu consegui um emprego no Tinder. Quando eu mudei para cá, eu comecei a conversar com uma mulher da Moldávia, acho que é Moldávia, em português, o nome do país. E ela estava a trabalho aqui na China, e aí eu perguntei, ela me falou que ela trabalhava com diretores de fábricas e tal, e assim, pô, mas não tem uns contatos aí para me apresentar? Eu estou procurando trampo. Ela falou, tem. Ela me colocou em contato com um canadense, em 2 semanas eu estava contratado já. Mas aí, como eu estava falando, em fevereiro de 2020 vem a Covid, e a minha fábrica fecha e já era. Quando eles voltam lá para agosto, setembro, eu tinha perdido a maioria dos clientes porque era na Nova Zelândia, a Nova Zelândia também estava fechada. Então foi basicamente, olha cara, procura trampo aí que nós não vamos conseguir te pagar por muito tempo. E em novembro de 2021 eu fui contratado por uma empresa em Zhejiang, que é próximo de Shanghai. A cidade onde eu morava, Jiashan, 30 minutos de Shanghai mais ou menos. E eu mudei para lá. Em abril de 2021 eu fui enviado para os Estados Unidos a trabalho, porque os chineses não queriam ir. A empresa estava abrindo uma fábrica nova lá perto de Atlanta, no sul dos Estados Unidos, e os chineses tinham medo da Covid, tinham medo da violência. Mas eu, né, brasileiro, cara, violência dos Estados Unidos pra gente é suave, né? E também, como pagava bem, eu fui. E também pela experiência, né, começar uma fábrica do zero e etc. Eu fui em abril de 2021 e fiquei lá até outubro de 2021. E eu não sei como que eu não peguei Covid. E aí, antes que alguém me pergunte, sim, eu fiz teste de anticorpos, porque naquela época, para voltar para a China, precisava de 2 testes de anticorpos, para provar que não teve Covid. Não era simplesmente teste PCR, né? Tinha que ter 2 PCR, tinha que ter 2 testes de anticorpos. Tinha que bater foto no laboratório, era um processo bem complexo. Hoje já não tem mais nada disso. Eu volto em outubro de 2021 e eu quase me infartei. O meu chefe é uma das piores pessoas que eu já conheci na vida, né? O cara com quem eu trabalhava é um britânico horrível, era um ser humano horrível. E o cara botava tanta pressão nas pessoas que teve um dia, no meu último fim de semana nos Estados Unidos, eu fui pro hospital porque eu achei que eu estava tendo um ataque cardíaco. E aí fiz todos os testes e o médico falou, cara, é estresse, teu coração tá suave, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas quanto docinho, eu não posso comer essas coisas. E assim, só pra vocês terem ideia, eu fiquei no hospital 3 horas e meia e deu quase 6 mil dólares, 5.700 dólares, 5.800 dólares mais ou menos. Foi caro pra caramba, mas o plano pagou, né? Porque eu que não ia pagar do meu bolso. Eu que não ia para os Estados Unidos durante a Covid sem plano de saúde. Eles queriam me mandar e eu falei que eu não ia. Aí eles fizeram um plano pra mim. Aí eu saio dessa empresa, só que nessa empresa, quando eu tava lá ainda, a gente entrevistou um marroquino para uma vaga lá. E o cara acabou não aceitando, ele foi contratado por uma outra empresa. Em fevereiro de 2022, eu fui numa festa de aniversário num bar e tava lá esse marroquino.
E aí eu falei pra ele que eu tava procurando trampo, né, que não dava mais naquela empresa lá. E o cara me passou uns contatos de uns recrutadores. E nesses contatos tinha um italiano. Que eu mandei mensagem, o cara falou, acho que eu tenho uma vaga pra ti aqui. E é a empresa que eu tô trabalhando hoje. Então, e na verdade eu tava para ir pro norte da China para trabalhar na construção de uma estação de gás por 3 meses, mas aí atrasou por causa da documentação e é por isso que eu consegui ir para essa festa de aniversário. Então, para quem acha que meritocracia resolve tudo na vida, não, né? Porque se não fosse o acaso eu não teria ido para lá, né? Ei, ni hao. Hello. 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 Ni hao. Tá, os molequinhos. E aí hoje eu trabalho para essa empresa italiana no sul da China, na cidade de Jiamen, que na verdade é uma empresa que foi criada na China nos anos 80 e depois foi privatizada, né, durante a era do Deng Xiaoping, que ainda é uma empresa chinesa, mas eu trabalho para a parte europeia dessa empresa. Eles têm uma fábrica aqui no sul. E aí qual que é a diferença? Eu não trabalho fim de semana, por exemplo. Os chineses trabalham. Na parte chinesa da empresa, eles têm que trabalhar fim de semana. Eles trabalham mais horas por semana. Eu não trabalho. E não é porque eu sou estrangeiro, mas porque o nosso RH segue regras da Europa. E agora eu quero mostrar um negócio, porque esses dias um cara me perguntou no Instagram como é que eu faço para provar que aí na China, se atravessar fora da faixa, não vai preso. Espera aí. Você tá vendo aí? Não tem faixa de pedestre, né? Não tem nenhuma faixa de pedestre. Tinha só um carro vindo lá. Eu vou atravessar a rua. Tem um cara caminhando na rua lá na frente. Tô atravessando a rua. De novo, não tem faixa, nada. E nada acontece. Não vou ser preso por isso. A polícia não vai bater na minha casa. Eu não vou perder pontos no crédito social. Nada vai mudar na minha vida porque eu atravessei fora da faixa aqui. Inclusive, não tem calçada aqui, eu vou ter que voltar para o outro lado. Eu vou esperar o carro passar e eu vou atravessar sem faixa de pedestre de novo. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Não existe isso. E hoje eu trabalho nessa empresa aqui, voltando, né? Hoje eu trabalho nessa empresa aqui no sul da China. E mais ou menos essa é um resumão da minha história de como eu saí do Brasil e vim parar aqui. Eu tenho um vídeo explicando como procurar emprego na China, porque muita gente me perguntar, pô, eu sou dentista, será que tem vaga aí pra mim? Eu sou programador. Gente, tem que ir no LinkedIn procurar, porque eu não trabalho em RH. Pra vocês terem ideia, eu tô andando na rua, tá? Eu tô andando na rua porque a tiazinha tá lavando a calçada. Quer dizer, não serei preso por causa disso. Então, assiste o vídeo lá que eu explico como procurar emprego aqui na China. Não é um processo tão simples, principalmente estando no Brasil, mas agora que a China abriu as fronteiras, é muito mais fácil. Então, procura, porque eu tenho certeza que se a tua profissão é uma profissão que dê para trabalhar em outro país, por exemplo, direito é muito complicado, contabilidade, porque as regras aqui são muito diferentes, né? Mas tem dentista brasileiro, tem veterinário brasileiro, tem muita gente que trabalha com comércio aqui, tem direito internacional. Então, se aplicar algum tipo dessas profissões, engenharia, então é tranquilo, né? Procura que deve ter. Por que eu chutei aqui? Eu tenho que fazer um vídeo aqui aqui perto da minha casa tem uma vilazinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pedaço. Mas aqui tem uma vilazinha aqui. Deixa eu atravessar a rua fora da faixa de novo. Eu tenho que vir fazer um vídeo, porque isso aqui eles me disseram que é uma vila antiga. Aqui. Sim, não antiga, milenar, centenária, né? Mas é uma parada que não é nova, e fica bem no centro. Então eles me disseram que o centro foi construindo e aquilo ali ficou para trás, né? Guardadas as devidas proporções, assim, meio que uma favela.
uns padrões chineses, né? Mas é isso então, gente. Essa é uma breve história de como eu vim parar na China. E um bom fim de semana para vocês.